Finalmente acabou a treta do mês, né? Ano passado também, né, de certa forma, eu fiz uns vídeos aqui comentando a treta que tava acontecendo entre a Ju Scramocin, namorada do Gabs, e a Bianquinha. A Bianquinha basicamente fez uma live e nessa live ela fez muitas críticas, zoou muito a Ju, né? E nessa live ela pegou e usou uma foto do privacy da Bianquinha, da Ju. Inclusive, ela até colocou na thumbnail, né? Essa foto, assim, ela segurando o celular. A thumbnail que acabou gerando strike para ela foi essa. E ela acabou tomando strike nesse vídeo. E muita gente começou a debater essa discussão do strike, se foi um strike justo, se não foi, outras coisas mais. Inclusive, rolou muita passada de pano, né, da galera falando que não tinha sido ela que tinha dado strike. Mas aí a gente fez uma pesquisa e descobrimos que realmente foi, mesmo que indiretamente foi ela que deu o strike. Porque o que aconteceu foi que as duas já estavam com uma briga, eu não sei quem começou essa briga, tá? Mas de qualquer maneira, a Ju já tinha farpado a Bianquinha tava farpando ela, e aí a Bianquinha até falou sobre isso, né? Que a Ju tinha feito um vídeo escrotizando ela e que ela fez uma live falando a mesma coisa, tipo, rebatendo as coisas que estavam ofendendo ela. E é até bizarro, porque, tipo assim, a Ju, ela fala sobre o conteúdo pago, né? Que ela tá utilizando ali, a Bianquinha tá utilizando dela. Mas ela mesma também utilizou o conteúdo pago da Bianquinha pra pegar e criticar a Bianquinha. Então, no final das contas, é uma situação muito complicada de você conseguir se defender ou conseguir justificar um strike e segurar esse strike em primeiro lugar. Mas a questão do strike gerou muita discussão aqui na internet, com vários canais, inclusive, defendendo. Eu acho que foram 3 canais principais que acabaram defendendo essa questão do strike, né? E eu tenho algumas coisas pra comentar aqui sobre o strike. Tipo, eu tinha comentado que esse strike poderia ser facilmente derrubado. E, de fato, ele foi derrubado, né? E por que esse strike foi derrubado? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, fair use. Muitas pessoas falam sobre fair use pra você pegar e ter liberdade pra falar sobre uma coisa aqui na internet, ou falam sobre o copyright, né, o DMCA, que no caso é uma lei norte-americana. Essas leis, elas funcionam dentro do YouTube, de fato. Então quer dizer que se você utilizar um conteúdo aqui, você pode tomar um strike, ou você pode ter o seu vídeo derrubado. Porém, se você contestar isso, dificilmente esse strike ou esse conteúdo, ele continua derrubado ou bloqueado. Sabe por quê? Porque essas leis não são brasileiras, são leis norte-americanas, e o YouTube aplica elas no mundo todo. E quando é questionado pro YouTube, aí o YouTube simplesmente vai lá e volta atrás, porque o YouTube ele não tem uma legislação específica para cada país do mundo, mas ele segue a legislação norte-americana e europeia também, né, por causa daquele negócio das crianças lá de propaganda. Então o YouTube até segue um pouco da legislação norte-americana, europeia por causa disso. E aí o YouTube, ele pega isso genérico e passa para todo mundo. Aí você pensa que é política do YouTube, mas na verdade não, é coisa de país mesmo, são leis que o país tem. E como essas leis não se aplicam ao Brasil, a gente tem as nossas próprias leis de direito autoral, que inclusive são bem fracas, né? Então fica fácil você pegar e analisar uma questão dessa e derrubar um strike desse. Então, o primeiro ponto de por que esse strike caiu foi por causa disso. O segundo ponto de por que esse strike caiu é porque, bom, vamos lá. A Ju, ela pediu pra dar esse strike. Ela chegou no YouTube, na plataforma, e colocou lá pra dar strike, e o YouTube negou esse strike. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas veja bem, não foi ela que deu strike, Deck, você tá mentindo e coisa do tipo. A Barbie é moderadora da Ju, e a Barbie foi uma das pessoas que mais bateu nessa tecla falando que a Ju não tinha dado strike. E a Barbie mostrou depois, no vídeo de 40 minutos que ela fez pra, entre aspas, defender a Ju, mostrando que realmente as duas fizeram esse pedido. Elas fizeram um pedido de strike através do próprio YouTube, falando que a Bianquinha tava utilizando o conteúdo pago delas, e no final das contas, o YouTube negou esse strike. Então elas entraram em contato com o Privacy mandou um advogado, esse advogado que deu esse strike. Só que aí que entra o problema. O advogado, ele colocou lá o strike como sendo, por exemplo, o nome da própria Ju. Então, o strike foi dado pra Bianquinha, só que foi dado em nome da própria Ju. E aí eu acho que quando foi pedido mais dados pro advogado, o advogado não conseguiu comprovar. E aí ficou nisso mesmo, o strike foi derrubado. Então, é uma questão muito complicada essa, né? Tipo, quando você pode pensar e ver. Sim, de fato não foi ela diretamente que foi lá e deu strike, mas não é que ela não tenha tentado e também que ela não tenha buscado o acesso jurídico. E a questão, assim, eu vejo, por exemplo, o Vini defendendo muito, outras pessoas fazendo uma defesa forte em relação a isso, e eu, cara, respeito demais a questão da amizade de vocês, mas sei lá, mano, acho que vocês se queimam na internet por uma questão muito complicada, porque a própria Ju, ela foi lá no Twitter e ela fez uma postagem, e nessa postagem ela dá a entender que ela pode ter dado strike. Ela não fala que ela não deu e ela não fala que ela deu, ela só fala que a Bianquinha tomou strike por causa que a internet não é terra sem lei, coisa do tipo. Mas a questão é, ela, tipo,
por mais que a Bianca tenha utilizado um conteúdo pago ali, tipo, ela não tem como sustentar isso. Por quê? Porque, tipo, não foi algo que a Bianquinha pegou, assim, aleatoriamente e postou, entendeu? Uma briga que já tá acontecendo há muito tempo. Então, a Bianca tem muitas formas de se defender desse tipo de coisa. Inclusive, ela postou algumas dessas formas na internet. E eu acho que é questão de simplesmente levar a juízo isso, caso isso vire um processo. Porque o YouTube em si, ele não é tribunal. Então, quer dizer que se você pega e dá strike numa pessoa e a pessoa te contra-notifica, aí vocês dois vão receber dados uns dos outros pra vocês se processarem, basicamente. O YouTube faz isso. Tipo, fala, ó, agora é com vocês, se virem aí, se processem, se resolvam. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? O YouTube faz isso. Eu acho justificado, cara, porque o YouTube não é juiz pra pegar e tomar parte em treta e outras coisas mais da internet, né? Bom, de qualquer maneira, então, depois de tudo, no final das contas, a sensação que a gente tem, né, é que foi tudo por nada, basicamente. Porque no meu primeiro vídeo que eu fiz sobre essa treta, eu comentei sobre isso. Eu não falei que a Ju tinha dado strike porque eu não sabia, eu não vou falar algo que eu não sei. Então, tipo, eu fui descobrindo depois essas coisas, assim como vocês também. Mas eu comentei que, caso não tivesse sido ela diretamente, que tivesse clicado e feito o strike, a Bianquinha conseguiria tirar facilmente esse strike. Por quê? Porque é aquela questão, é tipo aqueles strikes fakes que dão o tempo inteiro aqui na internet, entendeu? E eu fiquei sabendo de outras pessoas que foram derrubadas, inclusive, né, por causa de tretas aí e tal. Aí, beleza, mano, cada um vai pra sua questão, mas eu penso que, sei lá, mano, tipo, deve ser uma grana violenta que tá sendo gasta aí com a questão dos advogados e coisas do tipo, e eu acho que no final das contas o ganho por você tá derrubando esses vídeos não é tão grande, até porque você tá sendo muito criticado na internet por isso, e eu acho que isso acaba alimentando cada vez mais essa onda de hate, né, então é o famoso efeito Streisand. Eu acho que, pra quem não conhece essa história do efeito Streisand, era uma mulher que não queria que a casa dela aparecesse, basicamente, e por causa disso as pessoas todos queriam ver a casa dela, e começou a ficar muito popular só porque ela queria esconder, e basicamente a mesma coisa aqui. Então você querer derrubar ou tirar um vídeo e falar sobre isso vai fazer com que as pessoas comentem mais e mais e mais e mais em cima de você. E vira uma briga de narrativa, onde você tem o grupo que te defende, que vai apoiar você a todo custo, e o grupo que te odeia, que vai te odiar a todo custo também. E nesse caso, é uma situação dessas, né? Onde ela fez aquela postagem e a galera que tava ao redor dela deu aquela lacrada básica, né? Pra criticar as pessoas que estavam falando. E isso pra mim foi o pior de tudo, tá? Que não tem nem culpa da Ju, nesse caso especificamente. Mas foram a galera simplesmente lacrar, por exemplo, em cima do Gabi Alexandrini, que é um criador de conteúdo que tinha falado sobre isso, que também tem treta com a Ju, né, por outros motivos aí deles, pra você ver, né, todo mundo tem treta com a Ju praticamente, então ele arrumou treta com ela, ou ela arrumou com ele, sei lá qual foi quem começou essa treta também, pra falar a verdade, não faço ideia, e aí ele fez alguns vídeos, ela fez vídeos também, aí e aí as pessoas começaram a atacar ele, falar que ele era gordo, que ele tinha tido um relacionamento ruim, sabe, coisas meio sem noção, pra você pegar e criticar uma pessoa, sendo que quando você vai pensar, tudo isso porque o cara tava criticando ela por causa dessa questão do strike, entre aspas, fake, e também por causa de questões de trabalho também, que aí eu acho que, bom, não acho que você deva pegar e falar mal do trabalho de uma pessoa, acho que não faz sentido, mas eu entendo que as pessoas levam essa moral, principalmente quando você fala de pessoas que vendem fotos na internet, e eu particularmente não me importo com isso, não acho que é um problema, mas eu entendo que faz parte da sociedade criticar ou apontar erros em relação a isso, e eu não acho que alguém tá sendo, tipo, sei lá, homofóbico ou misógino só por falar uma parada dessa, não acho que é de bom tom, mas não acho que, tipo, justifique você receber uma ofensa falando que você é gordo, que você é inferior, que você é ruim, que você não é gay o suficiente, sabe? Que foi justamente o que aconteceu com ele. Então, você pensa, né, os motivos que estão sendo usados. E para as pessoas parece que tá todo mundo numa situação virtuosa. O que eu não sei, eu realmente não sei se eu acredito nessa situação toda, sabe? Porque eu não consigo imaginar que alguém pega e defende as coisas que estão sendo defendidas aqui no meio dessa treta de forma virtuosa, de acreditar realmente nisso. E se acreditam de verdade nessas coisas que eles estão falando, então as pessoas aí, ó, tem que buscar uma ajuda de verdade aí, terapêutica aí, porque tá precisando, né? Mas enfim, eu acho que, tipo assim, a Ju, ela como criadora de conteúdo, ela tem o sucesso dela lá fazendo as fotos dela. E ela não precisa se envolver em polêmica pra isso. Ela não precisa ficar arrumando briga com todo mundo 24 horas por dia e tampouco ficar lá no Twitter, sabe, fazendo o que ela faz no Twitter. Porque, tipo assim, eu consigo imaginar numa pessoa, tem o meme da bicicleta. A pessoa tá andando de bicicleta e coloca uma tábua no meio do aro da bicicleta. Basicamente isso que eu sinto que tá acontecendo aqui. Então é uma questão de onde o Twitter, a internet, tá sendo muito danosa. Não só pra ela, mas pra imagem do namorado dela também, que acaba virando assunto e sendo criticado pra caramba na internet por causa disso. E, sinceramente, cara, por mais que você diga que você é tanca, que você é uma esponja, que você aguenta porrada,
não é assim que funciona. Ninguém aguenta ficar levando porrada 24/7 do jeito que tá acontecendo. E eu acho que ninguém merece também passar por esse tipo de situação. Mas enfim, tá aí o vídeo. Espero que a gente tenha conversado bem sobre ele. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.